em obedecê-lo e também tem esse relacionamento muito próximo com Deus, né? Deus, ele é maravilhoso. Bem-vindo todos à casa de Deus, né? Não sei se você já deu um abraço no irmão do seu lado, é uma forma de nós começarmos o nosso culto, não só o do lado, mas o de trás, o da frente, né? Dando boas-vindas, que Deus abençoe todos, que seja um momento aí que todos possam entrar na presença de Deus e perceber o amor dele por nós. Será que o pessoal está lá na manifestação, irmãos? Está meio vazio hoje, né? Ou não conseguiram chegar ainda, né? Tem que usar a moto, né? A moto é um atalho, né? É isso aí. Irmãos, antes de nós começarmos, nós vamos falar de um tema que Deus ministrou muito no meu coração esses dias. Como edificar uma família segundo o coração de Deus. É um desafio muito grande, concordam? É um desafio grande, mas Deus está conosco, amém? E Deus ama família, né? Fala para o irmão do seu lado, Deus ama família. E Deus tem sido tão bom, irmãos, Deus tem feito tantas coisas no nosso meio. A gente tem divulgado, né, aqueles eventos que nós estamos tentando criar aí, nesse momento aí, né, para a igreja, como corpo mesmo, atuar na Casa Conquista. E eu não sei se todos sabem, né? Eu acho que eu já coloquei no grupo lá, mas talvez você esteja em 50 grupos que nem eu e às vezes passa batido. Mas eu fiquei muito feliz de saber que 10 pessoas do Ministério Chinês querem estar conosco na Casa Conquista. Isso é uma bênção. Glória a Deus mesmo, porque você vê que não é só a geração dos jovens que estão a fim de fazer a obra de Deus, né? O pessoal que às vezes tem a dificuldade com a língua, que tem tanto trabalho, que tem a família para cuidar, ele se dispõe também a ir. Isso é maravilhoso, irmãos. Então incentiva, lógico, agora a gente está com a vaga bem limitada, né, Watcha? São 6 lugares só, 5 lugares. Temos só 5 lugares e a gente vai depois passar os avisos, mas até dia 2 de junho, é isso, a inscrição? Então até dia 2 tem 5 vagas ainda, né? Se prepare, se você ainda não deu seu nome, por favor, nos procure. E futuramente nós também vamos ter outras oportunidades de servir. Não vai ser só essa, né? E espero que seja algo contínuo. Então Deus abriu essa porta, irmãos. Vamos orar por isso. Prepare o seu coração, porque na verdade não é o ministro que vai lá fazer tudo, amém? Cada um vai ter tempo com pessoas ali específicas. Você já pode orar, Senhor, o que eu vou falar para aquela pessoa? O que eu posso aprender dela? Começa a trabalhar no coração para chegar lá e realmente trazer uma palavra que fortaleça aquela pessoa, amém? E é uma bênção. Eu creio que vai ser muito bom. E fora isso, eu tenho visto Deus trabalhando corações aqui dentro, pessoas que estão passando por processos difíceis, mas que confiam em Deus, colocam a esperança e a fé no Senhor, e Deus tem dado solução. Eu tenho visto os jovens ficando firmes, os jovens andando juntos, isso é muito bom, as células. Então, isso é tudo motivo de louvar o Senhor, né? Graças a Deus, muito bom mesmo, e eu espero que a gente mantenha esse coração de estar juntos em comunhão, servindo ao Senhor e fazendo a vontade dEle. Hoje de manhã, eu e minha esposa, nós estávamos na igreja do pastor Carlos Borges, alguns conhecem ele, né? Ele veio ministrar aqui numa das ministrações do Ben Wong, e faz 25 anos, a igreja dele está fazendo 25 anos agora. E foi muito legal, né, ver as pessoas indo lá na frente e falar um pouco sobre a igreja. Eu estou me imaginando, quando for 25 anos da PAN, eu estou aqui desde o começo, tal, né? O cara com bengala, assim. Mas é bom, porque a gente vê um processo acontecendo, não é verdade? Às vezes a gente estava falando sobre isso. Eu falo com tantas pessoas que eu não sei mais com quem eu falei isso, mas a gente fala assim, você vê na Bíblia, acho que foi ontem, né? Você vê na Bíblia ali, parece que o cara fez oração e Deus respondeu. Mas não, o cara ficou 20 anos orando para Deus tornar fértil o ventre de sua mulher e para ele poder gerar um filho, 20 anos orando. Ele casou com 40 e aos 60 que ele teve os gêmeos, né? Então, 20 anos. E às vezes a gente quer as coisas instantâneas. Eu lembro que eu me frustrava, irmãos, porque na minha casa eu não via uma família segundo o coração de Deus. Isso me frustrava, porque eu falava, Deus, o Senhor nos chamou, sabe? O Senhor nos tirou de uma vida de pecado, o Senhor nos mostrou que o Senhor tem um reino, o Senhor falou da sua igreja, o Senhor fala de dons, o Senhor fala do seu amor que é tão abundante, nós queremos pregar para as pessoas fora, só que dentro de casa o negócio está uma bagunça. Então isso me frustrava muito, irmãos. Só que Deus tem sido tão bom que Ele tem, a partir da palavra dEle, tem mostrado um caminho.
E a primeira coisa que nós temos que fazer por nossa família, irmãos, é orar. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Ah, mas já estou orando há 10 anos. Cara, mais 10 aí para você, sei lá. Até quando Deus responder, até quando Deus realmente colocar a mão e você ficar maravilhado com o poder de Deus agindo na sua casa. É impressionante como muitos, né, acho que até pastores muitas vezes, eles dão sangue ali pelo rebanho, mas em casa ele não tem essa eficiência, ou esse empenho, ou esse amor. Ele está servindo o Senhor em casa também, não é verdade? Nós queremos lá na Casa Conquista, queremos ir no abrigo, queremos tirar as pessoas da miséria, queremos trazer mais pessoas para Jesus, mas aí quando você olha a sua vida particularmente falando, como é que você está reagindo ao Evangelho? Como o Evangelho tem entrado no seu coração? Acho que foi um pouco do que o Pedrão ministrou aqui, né? Não dá, irmãos, para a gente ser uma igreja apática, uma igreja que parece que Jesus não está aqui no meio. Quando a gente vem aqui adorar a Deus, você não está vindo para fazer bonitinho para o irmão que está do seu lado. Você está vindo adorar o seu Criador. Você está vindo adorar o Rei dos Reis. É esse coração que a igreja tem que entrar para adorar o Senhor. E quando a gente fala da família, é a mesma coisa. A gente gosta de cantar Jesus seja o centro, né, da tua igreja. Senhor, vem ser o centro da minha casa, da minha família. Mas, de fato, Jesus é o centro do nosso lar. A gente vê que o pecado ele atrapalha muito os nossos relacionamentos. Primeiramente com Deus e depois com o nosso próximo. Então existem coisas no nosso coração, lembra que nós falamos de tratar o coração, e nós falamos sobre ser pacificadores? Uma boa notícia para você, irmão, você pode treinar na sua casa. Amém? Lá não vai faltar desafios para você ser um bom pacificador. Não vai faltar desafios para você tratar o seu coração. Então, irmãos, quando eu falo que família, ela tem tudo a ver com Deus, é um plano de Deus, e Deus quer ver famílias saudáveis, Ele sabe que tem um processo para nós caminharmos, amém? Não é automático. Se você acha que é automático, irmãos, esquece essa ideia, só vai te frustrar. A família ela é um processo, ela é construída, ela é, talvez, conquistada, não é verdade? No curso lá que nós fizemos, no evento de casais, eles falavam, a família é um plano de Deus, Deus tem um plano, mas quem que edifica sobre esse plano? Não somos nós. A gente não pode, de repente, fazer algo errado. A Bíblia fala, você vai construir com pedras preciosas, ouro, né, ou feno, madeira. Quando passar o fogo, aí você vai ver o valor da obra de cada um. Então, como nós estamos edificando sobre o plano de Deus para a família? É importante, irmãos, nós temos uma participação. Não pensa assim, eu casei, orei pela minha esposa a vida inteira, agora eu casei, e o negócio não é como eu esperava, cruzo os braços e espero Deus fazer algo. Não, Deus está incomodando o seu coração. Deus está mudando algo dentro de você para você ser de acordo com a imagem e semelhança que Ele criou para você ser. Então, a família, irmãos, ela é a maior escola para a nossa vida. Muitas pessoas não investem o tanto que deveriam investir nos seus filhos, ou até mesmo no seu relacionamento com os seus pais. E quando eu estou falando isso, eu não estou aqui dando lição de moral, eu estou pegando para mim também. Eu tenho aprendido, né? A Bíblia fala, honra seus pais. Eu não moro mais com meus pais, mas não é por isso que eu não vou honrar meus pais. Eu tenho, vamos dizer assim, essa cobrança do Evangelho sobre mim. Você tem uma mãe e um pai para honrar. Por que você não honra? Você tem suas irmãs, você tem uma família aí que você está formando. Tem pessoas que têm filhos. São desafios, irmãos. Quando você é jovem, é tudo tranquilo, sabe por quê? Porque você está focado na sua vida, na sua carreira, no caminho que você vai seguir, e até você ficar preocupado com a pessoa que você vai casar. Mas, meu amigo, depois que você casa, né, aí que as coisas começam a fazer sentido do porquê que você passou tantas coisas, do porquê que demorou para chegar esse tempo. E eu sei que essa mensagem não é só para quem é casado, essa mensagem também é para os jovens, amém? Para os solteiros aí, tenham esperança no Senhor. Até o rapaz aí que está sorrindo, tenha esperança no Senhor. Deus é bom, Ele sabe o que faz. Mas a família, irmãos, vamos lá. Irmãos, tudo que eu falar aqui vai estar na palavra de Deus, amém? Eu sempre tento ser bíblico, o pastor quando orienta uma mensagem, a gente compartilha lá na reunião de ministros, a gente sempre tenta trazer um compartilhamento que parte da Bíblia. Então, se você ficar nervoso, não fique comigo não, fique com aquele que trouxe a palavra de Deus até nós, né? Mas, primeira coisa que a gente vai tratar hoje, a bênção sobre a sua família vem de Deus, não do seu próprio esforço. E eu tenho tido experiências interessantes, eu vou falar sobre alguns casais, mas não pensa só o casal da Pão, porque aqui tem um número limitado, né? Aí, de repente, começa a falar uma história, você fala, eu sei quem é esse casal. Não pense isso, tá? O casal X
Ou seja, a esposa X, o marido Y, beleza, pensa assim, não ponha nomes, não imagine pessoas, e tenta imaginar você na situação. Eu tenho visto pessoas que acordam cedo, dormem tarde, para trazer o pão para sua família. Existem pessoas que ficam tanto tempo no seu trabalho, envolvido com o seu chefe, com os seus, talvez até funcionários, mas não tem esse mesmo tempo no seu lar. Existem pessoas que se preocupam tanto com o ganha-pão que não curte o relacionamento dentro de casa. Eu, por exemplo, eu fui criado, meus pais são separados, a minha mãe, ela dava aula que nem uma louca para poder trazer dinheiro para casa, para poder trazer o ganha-pão, e muitas vezes ela ficou em função do trabalho e nós estudando. Mas a família não é só isso. E nisso você vai perdendo algumas pontes, você vai perdendo alguns vínculos. Irmãos, essa mensagem não é para te desesperar. Essa mensagem não é para falar, você está fazendo errado. Muda, senão você vai para o inferno. Não, essa mensagem é para falar, existe um Deus que deve tomar conta da sua casa. Deve tomar conta desse projeto chamado família. Se você é solteiro, imagina você com a casa dos seus pais. Se você é casado, imagina você com a sua esposa, você com o seu marido, você com os seus filhos. E nós vamos ver que um salmo muito simples revela exatamente tudo isso que nós estamos falando. Salmo 127. Olha que interessante esse salmo. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela manter guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. E os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? É um salmo simples, mas ao mesmo tempo profundo. Por quê? A gente vê que ele trata aqui diversos pontos, que eu vou levantar aqui para vocês veem se vocês concordam comigo. Primeira coisa, o que uma vida, para ser plena, ela precisa ter? Se você for pensar, por que eu estou correndo atrás? Por que eu acordo todos os dias? O que me motiva a sair da minha cama, a ter sonhos, a me vestir bem, ou tomar um banho? Não, porque tem gente que já desistiu da vida, o cara simplesmente pendurou a chuteira, não quer nem saber de escovar o dente, né, se enfia lá no cobertor e acabou a vida. Mas a vida está acontecendo. Então, eu estou falando para essas pessoas que têm essa esperança, ou que mesmo não tendo uma esperança, elas têm essa atitude, acordar e fazer algo. Por que nos motiva a fazer isso? Nesse salmo, eu identifiquei algumas coisas, irmãos. Primeira coisa, não vou pontuar assim agora, mas vou falar alguns itens. Você vai atrás de um trabalho. Nós vimos lá que quando o pecado entrou na humanidade, né, nós fizemos um grupo ontem em casa, estudando a queda. Quando o pecado entrou na humanidade, o homem recebeu uma maldição. Deus falou assim, agora você vai trabalhar, né, e seu fruto vai vir do suor do teu rosto, e a terra vai ser amaldiçoada. Então, se não fosse pecado, nós não precisaríamos trabalhar. Olha que bênção, irmãos. É videogame o dia inteiro, é picanha, churrasco, né, água de coco, rede. Brincadeira. Lógico que o céu não vai ser dessa forma. Mas veja que o trabalho, ele traz sentido para a vida da pessoa. Você, de repente, se descobre você tem alguma aptidão, de repente você é um cara que é bom em conta, você é um cara que sabe fazer um pão gostoso, você é uma pessoa que sabe costurar, uma pessoa que desenha bem, um músico, e você vai se desenvolver naquela aptidão para servir a sociedade, para trazer algo de dentro para fora. Falar, ó, Deus me deu isso, eu quero revelar isso para o mundo, porque eu fui feito dessa forma. Alguns vão atrás realmente do dinheiro, mas de repente tem pessoas que têm vocação, não é verdade? Então, o trabalho ele traz essa dignidade para o homem, faz sair do coração do homem algo que Deus implantou lá desde o começo. Mesmo que não seja algo glamouroso, né? Todo mundo, pelo menos no Brasil, o jogador de futebol, nossa, esse cara é o cara. Mas a gente sabe que não é assim, não é tão romântico. Ele não sabe todos os processos que ele vai ter que passar. Outra coisa que nós vamos atrás, segurança. Não é verdade? Você vai comprar uma casa, você não vai comprar uma casa de muro baixo, que não tem nem a tranca no portão. No mínimo uma que tem um muro alto, que você vai botar uma cerca elétrica, aí você fala assim, não, essa rua é meio mal iluminada, eu vou botar uma iluminação que por aproximação, eu também vou botar uma câmera para saber quem está tocando a campainha. Nós estamos atrás de segurança. A gente não quer perder a nossa vida, não é verdade? Então, a gente vai atrás de segurança. Outra coisa, alimento. Quem aqui não acorda para ganhar o seu pão? Não é assim que falam? Você levanta para você poder ganhar o seu pão. Você se motiva para buscar o seu alimento.
Outra coisa que o homem precisa ter, irmãos, descanso, não é verdade? O nosso mundo pós-moderno, ele exige demais da gente. E, na verdade, nós mesmos nos metemos nessa enrascada. Por quê? Porque quando nós estamos num tempo de descanso, por exemplo, no domingo, que é o tempo de descansar na presença de Deus, a gente se envolve com tantas atividades, a gente está lá com o celular, a gente está na rede social, a gente está lendo um monte de texto, a gente está sempre sendo bombardeado por informação. Então, o descanso é importante para o homem. E outro que eu consegui observar, relacionamento. A gente não faz as coisas como se só existisse a minha vida no mundo, a sua vida no mundo. A gente sabe que existe uma cadeia, um relacionamento. Então, você provavelmente, se você é um pai de família, você acorda e vai buscar sustento para a sua família porque você se preocupa com os seus. Se você é um filho, você está aí construindo seu caminho, você também pensa em como ajudar seu pai. Se você não pensa, com certeza seu pai vai chegar uma hora e vai falar, filhão, você quer usar o telefone? Hoje é celular, né? Mas antigamente era assim, você quer usar o telefone? Então está aqui, ó, a continha de telefone, vai ficar por sua conta. Porque a galera não tem limite, né? Vai usando como se fosse infinito. A geladeira você abre e tem comida, não é verdade? O telefone está pago. E você vai só usufruindo, mas a vida não é assim. Então, os pais vão nos disciplinando para a gente aprender essa realidade. Então, relacionamentos, eles são importantes, amém? Agora, o que esse salmo falou para nós? Primeira coisa que ele fala, ó, se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Eu te pergunto, o que significa a palavra inútil? Inútil é que não presta, não serve para nada. Né? Não serve para nada. Então é inútil você ficar trabalhando se o Senhor não está nesse projeto, não está construindo essa casa. Então o trabalho, se o Senhor não for o construtor, é inútil você trabalhar na construção. Ele está falando, ainda que o seu trabalho tenha muito significado para a sua vida, se você está indo de uma forma desenfreada, abraçar esse trabalho com tudo que você tem, com toda a sua força, e esquece de todo o resto, o Senhor não está nele, isso é inútil. Nós lemos um livro um tempo atrás, Põe em Ordem o Mundo Interior. Aí eu achei que era meio autoajuda, mas é um livro muito bom, porque ele começa a trazer pessoas que são impelidas a fazer coisas e não param para analisar o porquê que elas estão fazendo, não é verdade? Às vezes a gente tem uma raiz lá dentro de nós que parece que a gente tem um gatilho para fazer as coisas, mas a gente não pensa por que nós estamos fazendo. E tem pessoas que realmente, talvez numa fase da vida, tiveram que correr muito, tiveram que se matar no trabalho para poder chegar onde chegaram hoje. Mas o cara não percebe que o tempo vai passando, o corpo vai ficando cansado e ele mantém aquele ritmo. Por quê? Existe uma raiz ali que precisa ser tratada. Ou convidar o Senhor para vir participar dessa realidade. Deus, eu estou fazendo o certo? É para ir para lá mesmo? Então me abençoa que eu vou. Pode ver os patriarcas lá, o pessoal de Israel. Eles foram idosos e trabalharam para caramba. Não é uma questão de você ficar velho e parar de trabalhar, não é isso. Mas é você ser orientado pelo Senhor naquilo que você está fazendo como uma atividade remunerada, como algo que é útil com as suas mãos. Até onde eu devo ir, Senhor? Coloque o Senhor em primeiro lugar. Segundo, a segurança. Ele fala, se o Senhor não for aquele que está vigiando a cidade, é inútil o sentinela manter guarda. O que é o sentinela manter guarda? Ele é um soldado de prontidão, que se ele observar o inimigo chegando, ele tem que tocar a trombeta para avisar o povo que está na cidade, ó, o inimigo está chegando. Começa a se preparar. Ele está a tantos quilômetros, mas daqui a pouco ele já vai estar aqui. Então é um alerta, a segurança, para você não ser pego de surpresa. Mas ele fala ainda isso, se o Senhor não está vigiando a cidade, se o Senhor não está nesse negócio, se o Senhor não te proteger, irmão, você pode andar com segurança na rua. Sabe o que eu acho engraçado? Eu não vou lembrar agora os nomes dos personagens, porque me veio agora, mas tem uma batalha que um rei toma uma flechada a esmo, não é verdade? Estou olhando para o boss porque ele sabe o rei. Não sabe. Vai lembrar. Eu sei que ele está no meio da muvuca e ele se esconde lá tal, e acabe, né? Aí acabou a vida mesmo. Ele estava lá andando no meio da galera e um cara do nada disparou uma flecha e pum, entrou exatamente onde? Onde ele não tinha armadura. Ah, isso aí foi coincidência. Não, cara, não foi coincidência. Deus não estava guardando esse cara. Esse cara não estava agradando o Senhor e ele estava vacilando e ele achou que por ser rei, por ter uma armadura, por ter um exército, ele estaria protegido. Mas não, irmãos. E tem muitos cristãos que se preocupam, tem até como é que fala? Uma mandinga assim que eles fazem, né? A gente brincou, deixa o salmo aberto lá no carro para o carro não ser roubado, sai de casa, faz sinal, né? Sal grosso, isso e aquilo. Cara, isso é tudo superstição.
Ó, eu não vou passar embaixo da escada, porque vai que, né? Não, eu sou crente, mas vai que acontece alguma coisa. Você se deixa levar por coisas populares, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a Bíblia fala algo muito especial. Se não for o Senhor vigiando, não adianta. Não há segurança. Agora você pode morar na casinha lá com o murinho baixo, portão sem tranca. Se o Senhor estiver guardando aquela casa, nada entra naquela casa. Amém, irmãos? Isso é fé. Não estou falando para você ser também, não ser precavido, não você ser, negligente. Né? Mas pensa. Ah, não, Deus está cuidando, eu vou chegar aqui de bike, vou deixar a bike aqui no metrô Sé, daqui a pouco eu volto, ela vai estar aqui. Não vai estar lá, mano. Seja prudente, né? Mas o Senhor, quando Ele está guardando, é inevitável, não vai acontecer nada, porque Ele está guardando. Agora, se a gente acha que o Senhor está lá e Ele não está, não adianta você ter um exército do seu lado. Não é verdade? Comida, irmãos. Ele fala assim, ó, é inútil você levantar cedo e dormir tarde, se esforçando para obter alimento. Tem um trecho muito legal em Isaías que ele fala assim, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que vocês vão atrás de coisas que são inúteis, de coisas que são vãs, de coisas que são passageiras, e não naquilo que é o principal, é o pão. Se você quer sobreviver, você tem que ter o mínimo. Pão, água e pão, na é verdade? E você vai tendo uma sobrevida aí, mas a gente sabe que nem só de pão viverá o homem. No caso aqui, ele fala, não adianta você ficar pensando em estender a sua jornada de trabalho só preocupado com pão. A multidão foi atrás de Jesus porque ele multiplicou os pães. E Jesus falou, foi exatamente por isso que vocês vieram atrás de mim. Então, irmãos, quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos buscando um relacionamento com Ele, ou nós estamos buscando as bênçãos que Ele pode nos dar. A nossa segurança está naquilo que Deus vai garantir para a gente não passar dificuldade, ou nós cremos que mesmo se vier uma dificuldade, o Senhor está conosco? Porque essa é a diferença. É se nós estamos ou não com o Senhor, não o que nós temos dele ou não. Amém? Porque uma alma que tem o Senhor, ela descansa na presença de Deus. Ela confia em Deus. Pode ser um momento difícil, pode ser uma etapa da sua vida, mas você está confiante que quando Deus quiser, aquele cenário pode mudar. É um coração humilde que fala assim, Senhor, talvez eu tenha que aprender algo, e o Senhor está aqui para me ensinar, e eu vou aprender. Você não se nega, você não se recusa a passar por essa provação. Então, irmãos, a gente trabalha que nem um louco, a gente quer ter segurança que nem um louco, a gente quer obter comida, porque a gente não quer perecer. Agora, Jesus falou, não trabalhe por essa comida que perece. Isso vai passar, irmãos. A nossa vida está indo. Eu acho legal, né, que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele vai falar assim, ó, antes eu era um menino, eu falava como menino, pensava como menino, fazia coisas de menino, mas agora eu já não sou mais um menino, eu abandonei as coisas de menino. Sabe o que ele está falando? Eu cresci na vida, eu amadureci. E eu posso falar isso, você pode falar isso, irmãos. Que nem eu falei brincando da igreja, 25 anos, já são 16 anos na Pão. Né? A Mê está aqui hoje, glória a Deus. A Mê era líder de célula junto comigo. Eu aprendi com ela aprendeu comigo, a gente já chorou junto. Eu lembro que teve uma vez que eu falei que eu ia sair, né? Aí eu li o trecho, se o grão de trigo não cair, né, não vai dar fruto e tal. Era um drama, né? Porque eu falei, a gente está junto há tanto tempo, como é que a gente vai separar, como é que vai ficar e tal. Daqui a pouco eu voltei. E ela foi, e assim vai a vida. E é bom a gente se reencontrar, porque você começa a ver que o tempo passou e o Senhor esteve nos guardando. O Senhor esteve nos suprindo, o Senhor esteve realmente trazendo paz ao nosso coração. Os jovens aí, vocês têm uma turma hoje, que daqui a 10 anos, se Deus quiser, vocês vão lembrar. Lembra? O cara vinha aqui, mano, ficava dançando quando tocava. Vocês vão lembrar, lembra que a gente ia na célula, na casa do pastor, e tinha 30 negros lá, não dava nem para conversar direito, a gente ficava lá, fazia comida para todo mundo. São coisas que você vai lembrando da sua história, mas muito mais do que relacionamento entre pessoas, a sua história com Deus. Leva a sério isso, irmãos. Porque aqui a gente está vendo, se Deus não tiver no negócio, é inútil tudo que você está fazendo. Então a prioridade é você amar o Senhor acima de tudo, e você andar com esse Deus. Porque um dia você vai chegar para os seus filhos e você vai ter o que contar. Eu gosto de ouvir a história da época dos meus pais, quando eles iam na igreja. Eu ouvi muito pouco assim as histórias, mas eles têm história. Eles estiveram envolvidos em coisas que eu gostaria. Tem um tal, você conhece a Bíblia Thompson? Hoje em dia ninguém lê mais esses comentários, né, Bíblia de estudo, mas tinha a Bíblia Thompson. A minha mãe viu o Thompson pregar. Hoje tem a Bíblia Shed. Tem gente que nunca vai ver o Shed, porque o Shed já morreu há algum tempo atrás. Mas eu vi o Shed dando um devocional.
E você vai tendo contato com cristãos maduros, você fala, cara, esse cara andou tanto tempo com Deus. Esse cara me inspira na fé dele. Porque imagina a dificuldade que ele passou. Só que ele não fica olhando, eu estou coitadinho, eu passei por dificuldade. Ele olha, Deus esteve comigo até hoje. É diferente. Na reunião de ministros a gente compartilhou, o pastor Chang tem sido um grande exemplo para a gente. Porque assim, é visível que ele tem fé em Deus, independente da situação que ele está passando. E ele transmite essa fé para nós, não é verdade? Ele transmite a fé para a família. É um tempo que não é fácil, porque ninguém espera, né? Ninguém quer passar por isso. Mas é um exemplo que você olha e fala, ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele está andando com Deus. E o dia que eu passar por uma prova, por uma situação, porque Deus não vai livrar a gente porque a gente é filhinho amado dele. Sabe qual é o exemplo maior? Jesus. Cara, se ele não aliviou para Jesus, cara, não pense que você vai escapar. Porque a provação vem a tentação, vem as provas, vem esse tipo de prova na nossa vida, onde você corre atrás de tantas coisas, quer ter um bom trabalho, quer ter uma projeção, você quer ter segurança, você quer ter comida, e você começa a ir atrás de tantas coisas e você esquece o Senhor, uma hora o seu coração vai ser provado. Aonde realmente está o seu alicerce? Onde está ainda a sua fé? Para que você tem vivido? E você começa a refletir, é verdade. Acho que eu abandonei o principal. E você volta para o braço do Pai. E Ele te recebe. Para você continuar a sua caminhada. Ou não, ou você vai firme com o Pai. Vamos lá, Deus. Não sei o que vai acontecer pela frente, mas o Senhor é comigo e eu estou com você. Outra coisa. Descanso. Ele fala que o Senhor concede àqueles que amam. Não é interessante isso? O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Aí você tem insônia e você fala, putz, será que Deus não me ama? Talvez não seja isso. Mas o trecho, ele traz uma segurança. Se você tem Deus, você pode andar em paz. Você pode deitar e dormir tranquilo, porque o Senhor está cuidando de você. Às vezes a gente não dorme, a gente tem essa insônia porque a gente fica preocupado, porque a ansiedade bate no nosso coração, porque a gente pensa nas contas para pagar, a gente pensa naquilo que a gente vai enfrentar e a gente não está vendo. Então a gente começa a pirar. E a gente esquece que Deus está conosco. Por isso que a gente não tem paz, não tem descanso. Então o Senhor concede sono sim àqueles que Ele ama. Se sinta amado por Deus, irmãos, porque Ele te ama muito. Ele deu o próprio Filho para morrer no seu lugar. E isso é a maior prova de amor do Pai por nós. Sobre relacionamento e família, né? Ele fala algo interessante. Os filhos são herança do Senhor. Quantos pais tem aqui? Não sei. Você um dia vai ser pai ou mãe. Eu fiquei pensando nisso. Os filhos são herança do Senhor. Sabe o que significa herança? É uma recompensa, é uma bênção. Filho não é maldição, filho não é fardo. Sabe o que está acontecendo hoje na nossa geração, irmãos? A gente faz conta para ver se a gente vai ter filho ou não. E posso falar, a gente está indo contra o mandamento de Deus. Porque Deus, Ele ama a família. E a família ela vai o quê? Multiplicar. Foi o que Ele falou para Adão e Eva, vão e multipliquem-se. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de falta. Porque a gente tem medo de que a gente não vai conseguir suprir todas essas coisas. Mas se é o Senhor que está ordenando, o que vai acontecer? O Senhor vai suprir. Cara, isso é fé também. A vida com Deus é fé. Não é racional que você vai simplesmente fazendo contas. Aqui dá, Deus, então vamos. Não, aqui não dá, Deus. Então, nem vem com esse papo. Isso era coisa do Antigo Testamento, isso é coisa aí para o pastor, é coisa para os líderes, para mim não. Irmãos, família é bênção de Deus. E as famílias estão cada vez mais egoístas. Existem pessoas que às vezes não querem ter filhos, porque existe tanto sofrimento no mundo. Só que, cara, você está olhando mais para o problema do que para Deus. Deus, Ele quer abençoar a nossa vida. E muitas vezes nós mesmos estamos retendo a bênção. Eu sei que não é fácil cuidar de um filho. Eu não tenho filho ainda, por enquanto. Amém? Mas eu fico pensando... Cara, deve ser, sinceramente, para quem já teve aí, né? Eu tenho visto os pais mais recentes, eu acompanhei o Filipinho, o Nascimento. Eu falo que tem uma fase que as mulheres amam, né? Tudo é bonitinho, lindinho, vai lá brincar, pegar. Eu já acho uma fase chata, porque ele só faz cocô e dorme e come. Não é verdade? Isso todos nós fizemos um dia, irmãos. Mas tem uma hora que essa criança começa a te observar sem você perceber. Ela fica antenada na sua história, naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo, e ela está aprendendo. Isso que é legal de criança. E às vezes a gente acha que criança... Eu já ouvi isso até aqui na igreja, irmãos, eu fiquei muito triste quando ouvi. A criança não sabe nada. Eu falo, quem não sabe nada é você, ela sabe mais que você.
Ela aprende muito mais rápido que qualquer um de nós. E o pior é que ela aprende pelo exemplo. Então, quando meu filho nascer, eu não vou dirigir mais. Quem vai dirigir vai ser a Isa. Eu não quero que ele seja igual eu no trânsito. É quase um voto isso. Ou eu mudo, né? Eu fico mó feliz lá dirigindo, cantando louvor. Pode ser também. Mas a gente tem que aprender, irmãos. E muitas vezes as crianças vão nos mostrar o caminho que nós estamos errando. E, irmãos, os filhos são herança do Senhor. Você vê aí, pega uma família que está brigando por causa de herança. O que está acontecendo? Não, eu quero, é meu direito. E de repente a Bíblia fala que os filhos são herança de Deus. É como se ele estivesse falando, existe algo especial para vocês. São filhos. E ele até faz uma ilustração aqui, né? Ó, são como flechas nas mãos de um guerreiro. São os filhos nascidos na juventude, né? Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. O que é aljava, mano? É onde você pega a flechinha e vai, né? Tem uma hora que acaba aquilo lá, mas ele está falando, o guerreiro está no meio do... Vamos pegar aí, vai, para contextualizar, o Legolas, Senhor dos Anéis, né? Está vindo um monte de bicho, ele está lá tirando as flechas e matando um monte, não acaba aquelas flechas. Então ele está falando exatamente isso. Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, cara, ele vai ser tão feliz porque ele tem uma família do lado dele. Ele vai enfrentar as dificuldades. E ele tem uma arma, né? São seus filhos, assim. Pensa, uma família é praticamente um exército no reino de Deus. E o nosso general é Cristo. Então nós temos que formar os nossos filhos com essa mentalidade. Não assim, cara, o cara nem nasceu, o menininho, a menininha nem nasceu. Não, porque a faculdade está cara. Velho, você está pensando na faculdade. Você não sabe o que vai ser amanhã. Pode ser que Jesus volte quando ele nem chegou no primário. Mas tenha esse pensamento que Deus abençoa as gerações. Eu tenho isso no meu coração, irmãos. Talvez eu não desenvolva isso muito bem, mas eu sempre olho para a igreja e eu penso nas próximas gerações. E eu falo, esses caras podem ser muito melhor do que nós. Eles podem ir muito mais longe, eles podem ser muito mais influentes. Eles podem amar Jesus muito mais do que todos nós juntos. Então a próxima geração, irmãos, ela vem com vida. Ela vem com força, ela vem com vigor. Mas ela tem que vir orientada pela palavra de Deus. Senão é um monte de jovem fazendo besteira. Tem um monte de igreja que está cheia de jovem, mas é tudo misturado com imoralidade, sem o princípio da palavra. Aí você faz um culto cheio de jovem pulando, dando glória, mas fora da igreja, o que eles são? Eles não são filhos de Deus. Isso que é triste. Então, irmãos, quando você tiver sua família, quando você pensar nos seus filhos, pensa assim, eles são seus primeiros discípulos. Eles estão aprendendo com você. Eu lembro que quando a gente ia para a célula da Jane, o Pedrão me dava carona, e era lá na Zona Leste, então a gente atravessava praticamente todo aquele corredor, né? Avenida Ibirapuera, 23 de Maio, Radial Leste, e aí chegava. E eram 3 horas conversando, e o Luquinhas ficava dormindo. Só que quando você menos esperava, ele estava acordado ouvindo nossa conversa. E aí, às vezes, eu falava uma palavra que não devia, tá? Opa, desculpa, Luquinhas, né? Achei que você estava dormindo. E às vezes a gente estava conversando coisas que, para uma criança, você fala assim, a criança não entende isso, mas ela está entendendo. A criança está lendo tudo o que você está falando. Porque a igreja é assim, deveria ser assim. O moleque está lá, a igreja é assim e deveria ser assim. Ele já aprendeu aquilo. E aí veio, de repente, né, a gente adorando lá, não, Deus é bom. Tá? Eu te vi lá naquela conversa. As crianças, elas nos delatam, irmãos, elas mostram realmente o que tem dentro de nós. Mas eu estou falando isso com relação à formação da família. Deus é aquele que edifica os lares. A gente cantou uma música hoje, nessa celebração da igreja, que falava assim, o seu trabalho é descansar em mim. Tipo, eu faço todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Eu falei, cara, eu quero ouvir essa música mais vezes, porque às vezes a gente acha que tem que fazer muitas coisas para Deus. E Deus fala, calma, relaxa. A sua família, eu que vou trabalhar. O seu coração, eu que vou trabalhar. O seu futuro está nas minhas mãos. Você só precisa descansar e confiar em mim. É um relacionamento, irmãos. É algo que você vai viver e vai cada vez se sentindo mais amado por Deus. Porque quando você passa aquele tempo de dificuldade, você fala, caramba, Deus estava cuidando de tudo. Quem nunca teve essa experiência? Todos nós tivemos. Você achou que não ia dar, de repente passou. Nem doeu, né? Tipo, aquela vacina lá, não vai doer nada, é só uma picadinha. Picadinho caramba, né? Às vezes até o braço fica travado ali, mas beleza. Mas a vida é assim, irmãos, vão passando e você vai crescendo no relacionamento com o Senhor, você vai levando a sua família até essa experiência. E o que eu estou falando da família, irmãos, sobre
as mães e os pais colocarem na cabeça que filhos não são fardos. Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se nós estamos falando aqui que Deus quer edificar o seu lar, que Deus vai trazer a provisão, que Deus quer te dar descanso e que Deus quer realmente sustentar a sua família, por que nós vamos ter o pensamento do mundo? Ah, é tudo difícil, se ele sair na rua ele vai morrer, não vai ter emprego, vai acabar a comida, porque a água quando nasceu, a água do mundo vai estar escassa. Cara, que fatalista. E tem coragem de falar que vive por fé. Lógico, você pode escolher, não, vou ter só um, tá bom demais, está de bom tamanho que eu aguento. Você pode ter 3, 4, 5, 8. Hoje não está tão comum assim, né? Você olha a história aí da família Chang, eu fico impressionado. Eu falo, vim lá do outro lado do mundo. 13? 14? Quantos? 13. Sabe qual é o problema? Acho que são os celulares, irmãos. Porque naquela época não tinha celular e a Má dava conta, né? Hoje tem celular. Não consigo cuidar do meu filho. Então, irmãos, tudo é uma questão da nossa mentalidade. E a nossa mentalidade, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser cristã. Ela tem que ser inspirada pelo Espírito Santo. Senão a gente vai achar que nunca dá. Isso aí, sabe o que é, irmãos? É fruto da queda do homem. É fruto do pecado do nosso coração. Não confiar em Deus. Então, irmãos, não só viver nos conceitos bíblicos, mas realmente deixar que as nossas atitudes sejam amoldadas por esse padrão bíblico, amém? Todos aqui conhecem muitos versículos de cor, mas o quanto eles realmente são transformados em atitudes na nossa vida. E isso que é importante. Eu acho que eu já falei um pouquinho de como a gente lida com essa área enquanto eu fui compartilhando, né? Eu deixei um exemplo aqui para compartilhar com vocês, talvez faça mais sentido para os mais jovens. E todos conhecem o tal de Whindersson Nunes? Sim? Os caras ficaram até felizes. O Whindersson. É um youtuber, talvez um dos maiores do Brasil, né? Eu não sei se agora estão tretando aí para ver quem é maior, mas enfim. Eu fiquei sabendo que ele está em depressão. E ele é um cara, querendo ou não, ele está exposto, na verdade. Você abre o YouTube, você vê o cara lá. Você viu o cara gordinho, hoje ele está todo bombadão, fortão, tatuado, cabelão. Você vê a evolução dele nesse tempo que ele estava no YouTube, é o trabalho dele. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre o que ele está passando. E ele falou uma frase que eu acho legal compartilhar com a igreja. Ele falou assim, eu estava trabalhando demais sem tempo para viver. Você falou assim, mas o youtuber não trabalha. Tenta fazer um vídeo por semana, editar bonitinho, postar, responder tudo. Né? É o trabalho dele. Trabalhando demais sem tempo para viver. E como eu ia gostar da vida se não estava vivendo? Ele não é cristão, mas aqui ele pregou muito para a gente. Tem muitos cristãos que estão exatamente isso, correndo atrás de trabalho, correndo atrás do alimento, correndo atrás da segurança, mas estão esquecendo de viver. E o mais importante, não é só viver para a sua família, mas é viver para Deus. Você sabe qual é o propósito principal do homem na criação humana? Que eu e você, nós vivêssemos e agíssemos para a glória dele. A nossa vida realmente ser íntegra nas mãos do Senhor, para Ele fazer o que Ele quiser conosco e para nós, conforme vamos caminhando e glorificando o nome dEle. Só que essas coisas, irmãos, elas começam a ser distorcidas, começam a se perder, começam a perder o valor. Como é que um cara está lá ralando tanto? Sempre me marcou uma história, irmãos. O cara, ele casou com a mulher dele e tal, e eles estavam tentando juntar muito dinheiro para poder viver bem no futuro, vamos dizer assim. E ele já estava cansado, ele falava para a mulher, não aguento mais, eu já estou cansado, o trabalho é longe, a gente já conseguiu bastante, vamos desfrutar. Não, só mais um pouco. E foi insistindo, foi insistindo. No final das contas, esse cara abandonou essa mulher, arranjou um outro relacionamento. Ele espanou, né? Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E foi tentar arranjar sentido de outra forma. Mas assim, eu não estou querendo justificar a atitude dele, mas pensa, se o casal tivesse uma mentalidade conforme a vontade de Deus, eles vão falar, tá bom, então já foi o suficiente, vamos viver daqui para frente com aquilo que a gente conquistou, graças a Deus, chegamos até aqui e agora vamos desfrutar. Não, quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E às vezes a pessoa sinalizando, cara, eu estou estourando, eu não aguento. Então isso é a cobiça, é o desejo do homem de sempre querer conquistar algo além daquilo que
que Deus quer que ele alcance. E as coisas principais vão ficando para trás. O Wilkerson foi isso, cara. Ele era um cara que fazia comédia, começou a dar certo, as pessoas começaram a seguir, ele começou a ter demanda, ele começou a ganhar muito dinheiro, as empresas começaram a chamar esse cara, daqui a pouco ele está no auge, ele está super conhecido, mas o coração dele está vazio. O principal, ele não cuidou. Talvez por não ter recursos, talvez por não ter pessoas, talvez por não conhecer Jesus, né? Eu estou falando recurso, estou falando da palavra de Deus, não de dinheiro. Então foi, cara, não é... Os jovens querem ser famosos, não é verdade? Os jovens querem ter um legado, os jovens querem ser reconhecidos, eles querem que o trabalho dele vale a pena e tal. De repente você vê esse cara tendo tudo isso, tem dinheiro, tem fama, tem a esposa dele lá, bichinho feio que dói, conseguiu casar com uma mulher bonita. Aí você fala, mano, olha esse cara. Mas ele está em depressão. Ele não tem gosto pela vida. Qual é o sentido? Correu atrás do quê? Trabalhou para quê? Então é isso, irmãos. É exatamente isso que nós estamos falando nessa mensagem. Todo o nosso esforço para alcançar essas coisas, quando está desfocado desse propósito principal que eu falei, que é viver para a glória de Deus, isso vai acabar numa frustração e vai revelar o egoísmo particular que tem dentro do coração do homem. Pode ver, você deve pensar em alguém, você deve conhecer alguém, talvez você mesmo esteja agindo assim em algumas áreas. Para e pensa, por que eu estou existindo? Onde estão indo os meus dias? De que forma eu estou glorificando a Deus? Como eu tenho sido bênção na minha família? Ou pedido para Deus realmente ser essa bênção para nós? Então, irmãos, antes de avançar para o próximo ponto, eu queria levantar alguns pontos que vai nos ajudar a levar a família para viver para o Senhor, amém? O primeiro, a palavra de Deus, ela nos dá um padrão para voltarmos ao propósito principal de termos sido criados. Cara, ele criou Adão e Eva e falou, vocês serão uma só carne. Ali é a família, já começou ali. E posteriormente vocês vão multiplicar, vocês vão ser frutíferos, vocês vão governar sobre a criação. Mas de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. De acordo com a ordem de Deus. Não como o homem acha que deve fazer, porque aí é a distorção. Também nós somos criados para viver e agir para a glória de Deus, então cumprir sua vontade. Se você quer ajudar a sua família a cumprir a vontade de Deus, ande nos caminhos do Senhor. Comece a pegar a palavra de Deus e ver como você pode agregar na sua casa. De que maneira você pode encaminhar os próximos, né, o seu próximo, para andar no caminho de Deus. Ser proativo, irmãos. Às vezes, sabe o que a gente faz em casa? A gente só reclama. A gente só reclama da mãe, a gente só reclama do irmão, a gente só reclama da irmã, a gente reclama da situação do país, a gente reclama do trânsito, a gente reclama disso. Cara, a gente só reclama, só murmura. É o povo de Israel parado em casa. E a gente acha que a família não anda por causa dos outros. Mas, na verdade, a gente mesmo pode ser um empecilho. Então, pega a palavra de Deus e alinha o seu coração com a palavra para poder ajudar o seu próximo. E outra coisa, irmãos, uma coisa que é fundamental, sem amor, não adianta. Isso aqui, esse salmo, eu creio que ele mostra assim, cara, se você anula o seu amor por Deus, também não adianta. Porque você vai excluir Deus de todo o seu projeto de vida. E aqui ele está falando, cara, não adianta, é inútil. Então, esse amor a Deus deve ser transmitido pelo amor ao nosso próximo, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Não é verdade? Senão fica muito conteúdo para pouca prática. A gente vem na igreja, fala do amor de Deus, se abraça, canta as músicas, chega em casa, você não troca um olhar com seus pais. Você não honra seus pais. Você não ama seus pais. Por quê? Porque eles são chatos, eles só me cobram. Porque eles só querem isso. Porque isso e aquilo. Irmãos, um dia nós seremos pais, aí nós vamos entender muitas coisas que nós não entendemos hoje. Para aqueles que estão sendo pais já talvez estejam tendo essa experiência. Então a gente pode praticar todos os dias essas coisas, irmãos. Trazer a palavra de Deus e pensar, o Senhor me colocou aqui, como eu posso te glorificar nessa situação? Viver para Deus, consagrar para o Senhor a sua vida. E eu creio que dessa forma, irmãos, nós vamos receber a bênção e vamos andar na bênção de Deus. Não só nós, mas a nossa família e aqueles que andam conosco, amém? Você se posiciona de acordo com a palavra de Deus, você se posiciona de acordo com o chamado que Deus te deu, conforme Ele te criou para ser, e você consegue desenvolver isso no seu lar, a partir da palavra de Deus. E aí, outra coisa, irmãos, esse aqui é muito prático, tá? O primeiro é tipo um conceito, não adianta nada a gente fazer todos os planos se Deus não está abençoando. Mas esse ponto, leve a sua família a viver no temor do Senhor. E eu não vou ler, mas tem Efésios 5, 22 a 33.
E nós vamos ler Colossenses. Aqui é uma cadeia sobre a nossa família, né? Cadeia no sentido de ter uma ordem. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Marido, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Na verdade, acontece tudo o contrário no lar, né? Os pais desanimam o filho, porque ficam irritados com eles, os filhos não obedecem o pai, o marido não sabe amar a mulher não se sujeita ao marido, e fica uma salada. E você fala, Deus, cadê o plano do Senhor para a minha família? Alguém se identifica com esse cenário? Não? Sim? Amém? Glória a Deus. Eu também. Porque, irmãos, na verdade, é a questão do pecado estando acima da soberania de Deus no nosso lar. Aqui é exatamente a planta, os caminhos que Deus está nos mostrando de como a família deve andar. E primeiro ele fala assim, mulher, se sujeita ao seu marido. Se você está no Senhor, faça isso, porque isso vai ser visto com muita alegria aos olhos de Deus. Você aprender que o marido é o seu cabeça. Efésios 5, como eu falei, eu não vou ler aqui, mas ele fala exatamente isso. Sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor. As mulheres, elas têm um potencial enorme na igreja, porque elas realmente se submetem ao Senhor, mais do que muitos homens. Mas, às vezes, elas não sabem se submeter ao seu marido. Consequentemente, irmãos, é praticamente a mesma questão do perdão. Deus te perdoou, e, de repente, você não quer perdoar o próximo. Você entendeu o perdão de Deus? Se Deus te perdoou, você pode perdoar. Então, é a mesma coisa, se você se submete ao Senhor, mas não se submete ao seu marido, na verdade, na prática, você está falando, eu não me submeto ao meu marido, logo eu não estou no Senhor, eu não consigo me submeter ao Senhor. E aí vamos para a parte do homem. Ele fala assim, ama a sua esposa e não a tratem com amargura. A falta de amor por parte do pai, por parte do homem, traz amargura para o coração da mulher. E você vê que isso é um ciclo, não é que assim, começou nele. Parece que brota junto. A falta do temor ao Senhor no lar vai trazendo todas essas coisas à tona, e o Senhor quer tratar essas coisas. E sabe por que isso é desconfortável, irmão? Porque isso acontece em toda a casa. Você pode até se fazer de besta aí e fingir que não é com você. Mas em algum ponto, aqui, você vai identificar algo que Deus quer trabalhar no seu coração. Amém? Então, os maridos, o papel de amar as mulheres. Se você vai lá em Efésios, ele fala assim, ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. É muito legal dar isso aqui no casamento, na celebração, né? Mas e aí os próximos anos que estão por vir? Como o homem ama a sua esposa? Ou será que ele trata ela com amargura? E ele fala, deve amar suas mulheres como seus próprios corpos. Né? A gente vai lá na nossa academia, a gente se alimenta bem. Ele está falando exatamente como você cuida do seu corpo. Cuide da sua esposa. Trate ela dessa forma. Isso é uma forma de você honrar a sua esposa. E outra, né? Deus que deu a esposa. Deus que uniu aquele casal. Então é uma obrigação, vamos dizer assim, a partir do mandamento de Deus para a família ser bênção. O homem ama, a mulher se submete e os filhos vão ter essa referência. E de repente eles falam assim, filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. A obediência, irmãos, ela é marca da família de Deus. E a gente é rebelde. A gente quer criar resistência. A gente quer ser o do contra. Mas ele simplesmente fala de obediência. Obedeça aos seus pais. Aí você fala, mas meu pai não tem limite, minha mãe não tem limite. Aí entra a oração. Aí entra o relacionamento. Aí entra algo mais profundo, que é Deus que está trabalhando na sua vida. Eu sei que tem pais que não são fáceis. Da mesma forma, existem filhos que também não são. E aí ele fala, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Muitas vezes os pais não têm paciência, não têm aquela respirada para poder educar o filho. E nisso vai boicotando o filho vai ficando amargurado, vai ficando triste, vai ficando desanimado, daqui a pouco o moleque não quer fazer mais nada. Porque a referência que ele tem de família é essa, para que ele vai viver, se ele só vê isso? E o cara fala assim, quando eu sair da minha casa, eu vou fazer diferente. Não sei. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Quando a gente está na prática, a gente pode cometer os mesmos erros que a gente falou que não ia cometer. Então, Deus, Ele quer trabalhar nas nossas famílias, irmãos. A gente não está falando aqui de legalismo, a gente não está falando de uma moralidade supérflua, a gente está falando de algo profundo de Deus para a nossa vida. Deus quer tratar a nossa casa, Deus quer tratar o nosso lar.
No final de Efésios, ele conclui, né? Ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Tem muito homem que se ama demais, mas não consegue transmitir esse amor para a própria esposa. E tem muitos filhos que não sabem também como demonstrar essa forma de honrar os pais. Às vezes o pai só quer que o filho obedeça, mas o filho quer fazer tantas coisas que não tem a ver com aquilo lá, né? De obedecer o pai, é simplesmente isso. Então Deus colocou alguns princípios, irmãos. De repente você fala assim, tá, mas eu obedeço meus pais. O que mais que eu tenho que fazer? Orar pelos seus pais. Ah, mas eu oro pelos meus filhos são complicadíssimos, tal, são imperativos. Sabe o que você faz? Treina ele, instrui ele na palavra de Deus. Se ele é imperativo, não leva ele para ficar tomando remédio. Leva ele para evangelizar. Fala assim, vai falar com seus amiguinhos de Jesus. Põe um método para ele, uma meta. Dá um propósito para a vida. Você já viu isso? Os pais hoje em dia veem que o moleque é hiperativo, porque ele nasceu com um tablet na cara, e fala assim, não, esse moleque não tem jeito, ele não consegue prestar atenção em nada. Mas, então, o que você está instruindo seu filho? Direciona conforme a palavra de Deus. Torna ele um discípulo de Jesus. Deus nos deu objetivos, irmãos. A família ela não acontece com o estralar de dedos. E eu vou te falar outra coisa, a família também não é destruída com o estralar de dedos. As coisas vão acontecendo aos poucos. Tem um versículo que eu gosto muito, apesar de ser bem cruel, né? Mas ele fala assim, a mulher sábia edifica o seu próprio lar, mas a insensata com as suas mãos a derruba. Não é só a mulher, somos nós. A gente tem capacidade de fazer aquilo ficar melhor, ou a gente tem capacidade de chegar, dar uma bica e tornar aquilo em algo pior. Então, irmãos, você pode ser uma fonte de bênção no seu lar. E aqui o tópico é, leve sua família a viver no temor do Senhor. Alinhar com a palavra de Deus. Eu sei que aconteceu isso, eu sei que nós tivemos essa situação, mas vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos mostra? Como que nós devemos lidar com essa situação? Isso é uma família cristã, irmão. Se você está aqui e não procura coisa que seja alinhada com isso, não sei o que você está procurando. Porque é a palavra de Deus que vai nos instruir a viver uma família. É a palavra de Deus que vai colocar no nosso coração valores e princípios que vão fazer a gente honrar nossos pais, que vão fazer a gente amar as nossas esposas, ou maridos, ou os nossos filhos. Não vai brotar do nada, irmãos. É algo que é construído. A família ela precisa ser edificada, assim como a igreja. Não adianta você vir aqui, cruzar os braços e achar que vai acontecer algo na igreja, porque você faz parte dessa igreja. Se o seu coração está amargurado, você olha para todo mundo só apontando o dedo e criticando, trata o seu coração. Você vai ver a igreja com amor, com alegria, você vai participar. É a mesma coisa no nosso lar, irmãos. Um pastor virou para a gente e falou assim que ele fazia tudo na igreja, tudo. Só que em casa ele descobriu que ele estava sendo negligente. O que ele tem que fazer como pastor? Mudar a atitude. Como cristão, ele tem que mudar a atitude. Ele percebeu, ótimo, eu percebi, estou errado, agora o que eu faço? Em oração, em atitudes práticas, ele foi mudando. E hoje ele ministra o curso lá para casais, com a esposa dele, dando esse testemunho. Eles são perfeitos? Não, nenhum casal é perfeito, irmãos. O dia que você olhar um casal e falar, esse casal é perfeito, cara, ou você está louco, ou você é cego, porque nenhum casal é perfeito. Todos têm dificuldades. Ah, aquela família é o ideal para mim. Não, não é. Mora lá uma semana com essa família. Pode ter valores muito bons. Podem ter coisas que te inspirem a você querer viver no seu lar. Mas ela não é perfeita. Mais ou menos aquela palavra, né? Cada um carregue sua cruz. Você olha o lar do outro, parece que é tudo bonito. E o seu é tudo péssimo. Na verdade, o máximo que isso ilustra é como está o seu coração. Porque você não valoriza aquilo que Deus colocou do seu lado. Então, olha para aquilo que Deus colocou na sua responsabilidade. Olha para aquilo que Deus está te dando e aprenda a trazer esse relacionamento com o Senhor para essas vidas. Isso é levar as pessoas a viver o temor de Deus. Comece em você, comece em mim e vai para o próximo. Eu não posso cobrar minha esposa, você está faltando nisso. Eu olho no meu coração, o que eu estou faltando? Se eu acho assim, não, está tudo bem, então deixa eu tentar dar um passo aqui. O que está acontecendo, tal? Diálogo, comunicação, oração, orar junto, irmãos. A nossa família, eu lembro que a gente fazia uns estudos bíblicos, a gente às vezes brigava bastante, tinha muito questionamento, cada um tinha uma posição muito forte, mas também nós tivemos momentos onde a gente orou e Deus falou com a gente. Tiveram momentos em que a gente cresceu no compartilhamento, seja um versículo, uma experiência. Estava indo para o mercado, Deus me falou isso.
Ah, eu estava no trabalho, passei por essa situação e vi Deus agir assim. Um compartilhamento, irmãos. Às vezes, cara, nem na igreja você consegue compartilhar. Aí eu pergunto, qual é a vida cristã que você decidiu levar? Se é que pode se chamar de cristã. Porque uma vida cristã, ela tem Cristo. Existe um testemunho vivo. Existe uma paixão pelo Evangelho. Existe uma paixão por alcançar o próximo. Existe essa vontade de viver na família a palavra de Deus. Não abandone sua família, irmãos. Porque eu creio que eles também não te abandonariam. Por mais difícil que seja. E aprenda a viver no temor do Senhor e encaminhar a sua família no temor do Senhor. Amém? Todos, irmãos, todos são importantes para a constituição de um lar. Por isso que nós falamos aqui mulheres, pais, filhos, maridos. Cada um tem uma peça fundamental para fazer a família funcionar bem. Mas Deus não trabalha com desordem. É igual a igreja, irmãos. Queira ou não queira, Deus instituiu pastores, autoridades. E aí você vem e toca o terror, faz o que você quiser. Cara, não é bíblico. Existe uma autoridade eclesiástica. Ah, mas é coisa dos homens. Cara, vai ler a Bíblia. Existe um padrão que Paulo fala, ó, se o cara quer ser bispo, ele tem que ser assim, ó, são esses os pré-requisitos. Se vai ser um diácono, vai ser assim. Se ele é um presbítero, a Bíblia deixa muito claro como é que a pessoa tem que ser. Então a Bíblia dá uma diretriz e fala, então existem essas pessoas para governar a família de Deus na terra, senão isso é uma bagunça, não é? Não podemos transformar essas pessoas em papas, mas, por outro lado, são autoridades que merecem respeito e honra. Então, irmãos, a gente tem que começar a entender que a nossa vida precisa ser conformada com a palavra de Deus, não com a opinião humana, não com o que a mídia fala, não com o que o mundo está impondo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a família está totalmente distorcida no olhar do mundo. A família pode ser você e seu cachorro. Se você considera isso, ótimo. Mas não foi isso que Deus falou. A mulher e o homem vão sair dos seus lares para formar uma família, formar uma casa. Começa aqui. O que você vê fora disso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, irmãos, pensem, porque isso vai ditar os nossos passos para o futuro. Talvez a igreja negligenciou muito essa parte da família. Talvez foi incentivado o homem ser o cara que não chora, o cara que é turrão, o cara que é briguento, o cara que tem que impor autoridade, e isso machucou muitas mulheres, isso machucou muitos filhos. Mas aí está na hora de corrigir. Se nós vimos isso no nosso lar, nós podemos chegar na nossa futura família e falar, Deus, eu quero ter um coração temente ao Senhor. Eu quero que os meus filhos tenham temor do Senhor. Eu quero que eu e minha esposa, nós tenhamos um relacionamento que envolva o temor do Senhor. Sabe por quê? Olha que interessante esse salmo, irmãos. É o salmo, ó, a gente acabou de ler o salmo 127. Agora nós vamos ler o salmo 128. No salmo 127 ele fala assim, ó, tudo que você faz com o seu esforço é inútil se o Senhor não estiver abençoando. Agora, olha esse salmo. Como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ele vai ser abençoado, não na questão das posses, mas na questão dele ter uma família, dele ter pessoas que ele pode amar, que ele pode ensinar a palavra de Deus, que ele pode instruir no temor do Senhor. E aí fala que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos, haja paz em Israel. Aqui, irmãos, é uma palavra para o povo de Deus. E esse salmo realmente mostra uma promessa para os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Com certeza, eu falo para a Isa, né? Com certeza nós vamos falhar com os nossos filhos, em muitos aspectos. Talvez até em mais do que a gente imagina. Mas nós temos uma coisa em nosso favor. Nós decidimos, quando nós começamos o nosso lar, nós falamos, coisas ruins que nós trouxemos do passado vão ficar no passado. A gente traz cargas das nossas famílias, irmãos. A gente tem aprendizado, maneiras de ser, de pensar, de agir, que não tem a ver com a palavra de Deus. Por mais duro que pareça, essa verdade é verdade. Mas aí a nossa escolha é, vamos a partir daqui corrigir isso. Se a sua família tem andado de alguma forma que não agrada a Deus, que não tem a ver com o temor de Deus, não está no caminho de Deus, a partir de hoje, você pode escolher mudar isso. Não precisa esperar você sair de sua casa. Mas a partir de hoje, você fala, nossa, está errado. Quando tem muita gritaria, muita contenda, muita discórdia, isso não é bíblico, isso é carnal.
Isso não tem a ver com o Espírito de Deus. Eu não quero isso. Se posiciona. Não cai na armadilha de Satanás. O Pedrão falou uma coisa muito interessante na célula, né, sobre a armadilha de Satanás. E a gente acha que vai ser uma arapuca assim que você vai ver, né, tudo preparado, e você vai lá e você, opa, isso aqui eu sei que é feio, eu vou desviar. Não, a armadilha é sutil. Ela é simples, ela é um detalhe, que quando você vê, pum, ele já armou o circo, e você já está lá pegando fogo e querendo bater em todo mundo. É sutil, irmãos. Satanás, ele sabe lidar com o coração do homem. Ele fez uma pergunta para Eva que fez a Eva cair. Não foi só a Eva que caiu, né? Todos nós. Então, o inimigo é sutil, irmãos. Por isso que ele fala, feliz e abençoado é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Você está ouvindo de Deus. Não tem como a gente transformar a nossa família com atitudes humanas. Tem que ser atitudes que vêm de Deus. Que Deus está instruindo para a gente fazer e viver. Amém? Então, a chave, irmãos, não é você trabalhar para caramba para conseguir trazer o sustento necessário. A chave não é você ir correr atrás de segurança para sua família ficar protegida. A chave é você desenvolver o temor do Senhor. Andar de acordo com os seus caminhos. E aí a gente viu que nós teremos um lar abençoado. De novo, não é livre de provas, não é livre de dificuldades, mas tem a presença de Deus para abençoar. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Irmãos, nesse momento eu queria conduzir a igreja em oração, e você vai aí conversando com Deus, colocando o seu coração perante Deus, mas que você possa identificar nessa mensagem, ou ao longo dessa mensagem, algo que você tem feito ou tem agido que é contra o princípio de Deus. Fala assim, Deus, o que eu tenho feito no meu lar, ou na minha casa, ou na minha família, que não tem nada a ver com a sua palavra, e coloca isso diante do Senhor. Outra coisa, pensa assim, como eu posso me posicionar no meu lar para poder ser bênção, para poder ver o teu agir na minha família. A gente quer mudar o mundo, irmãos, mas às vezes a gente não acredita que Deus pode mudar o nosso lar. E ali a gente sofre, e ali a gente se amargura, mas é ali que a bênção de Deus foi decretada. É na tua casa, irmãos, é na minha casa que o Senhor quer agir. E depois que você fizer isso, irmãos, você se coloque perante o Senhor, revela o seu coração para Ele, apresenta pessoas, apresenta relacionamentos que você tem se preocupado. Eu vou ser sincero, eu me preocupo com meu pai, eu me preocupo com a minha mãe, eu me preocupo com a minha avó. Eles já estão idosos, eles já têm uma idade avançada, eu não sei o que vai ser deles. Mas eu tenho orado para o Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor ama esses muito mais do que eu amo. E o Senhor vai cuidar de cada um deles. É o Senhor que está com a minha mãe enquanto ela está em casa. É o Senhor que está com meu pai quando ele vai trabalhar. É o Senhor que está com a minha avó na idade e na velhice dela. Eu não posso fazer nada por eles, a não ser amar e viver esse temor de Deus. Então apresente relacionamentos que você tem, que talvez você fale assim, Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Coloque essas pessoas diante de Deus. Abençoe a vida delas. Peça perdão. Coloque elas diante do Senhor e fale, Deus, obrigado, porque mesmo em meio às dificuldades e a tantas lutas, o Senhor ama essa pessoa e eu quero aprender a amar, eu quero perdoar, eu quero realmente abençoar essa vida. Todos nós temos problemas com pessoas, principalmente dos da nossa casa. Que seja um momento de restauração, que seja um momento que o Espírito Santo ministre no seu coração e no meu coração, para a gente viver livre desses sentimentos que não agradam a Deus e poder andar no temor do Senhor. Talvez você esteja irritado com seu filho, abençoa o seu filho, ora para que ele tenha sabedoria, para que você tenha sabedoria de andar com ele. Talvez você tenha tido uma discussão com algum dos seus familiares, abençoa essa pessoa, coloca ela diante de Deus. É algo muito prático, irmãos, é algo que você e Deus vai fazer. É algo que é um momento que Deus está dando para você orar por essas pessoas. Senhor, eu quero te louvar, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu quero louvar pela tua presença neste lugar, porque o Senhor ouve a nossa oração. E muito mais do que ouvir nossas orações, o Senhor tem um plano específico para as nossas famílias. O Senhor ama as famílias, Senhor.
E eu creio, Deus, que o Senhor vai trabalhar no nosso coração, para nós sermos pais, mães, para nós sermos filhos, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Se houver falta de esperança aqui, Senhor, por causa de lares que estão fragilizados, que no nome de Jesus, o Senhor venha brilhar a Tua luz, que o Senhor venha intervir com a Tua mão forte e venha restaurar esse lar. Se houverem, Senhor, corações que estão amargurados por causa de brigas, por causa de desentendimento, por causa de uma pressão, que no nome de Jesus haja uma libertação, Senhor. Nós queremos clamar, porque o Senhor é aquele que ama as famílias. E o Senhor conhece o nosso andar, o Senhor conhece o nosso caminhar, e o Senhor sabe naquilo que nós temos nos esforçado, e o Senhor também sabe naquilo que nós temos falhado, Senhor. Então fale conosco nessa tarde, Deus. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, com a sensação de que realmente o Senhor vem trazer providência para o nosso lar, porque esse é o seu plano para a nossa casa. E o Senhor não nos abandona de mãos vazias. Se for necessário, Deus, ouvir uma correção, nós estamos aqui para isso também, Deus. Nos mostra como nós podemos ser bons pais, boas mães, bons filhos e bons cristãos, Deus, para agradar o Teu coração, Pai. Nos leva a viver essa vida de temor. Nos leva a viver essa vida de temor, Pai. Muito bom ver o seu filho caminhando no caminho de Deus. Eu posso falar isso porque quando eu vejo no meu filho e quando ele dá aquela certeza que Jesus está conduzindo a vida dele, é motivo de muita felicidade para os pais. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Você também pode ser feliz,
Tendo Jesus no coração, você também pode ser feliz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória era como a do Pai. Ele é meu amigo, ele é seu amigo. Nele a gente pode confiar. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome, Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Amém. Amém, glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo que nós tivemos aqui nessa tarde. Eu sei que não são palavras que mudam os corações, mas é a ação do Seu Santo Espírito em nós. E o nosso desejo, Deus, é agradar a Ti em todas as coisas. Nosso desejo é andar como uma família abençoada, seja na nossa casa, seja aqui na igreja, para fazer a diferença nesse mundo, Deus. Eu oro para que os nossos corações, Senhor, não sejam enredados pela armadilha de Satanás. Que a gente não permita, Deus, a ação de Satanás em nossa vida, mas que a gente sempre recorra para o Espírito Santo nos mostrar a verdade, nos mostrar o caminho, nos mostrar a vida que é Jesus. E que Jesus venha a ser revelado em nossos passos, que Jesus venha realmente ser revelado no caminhar de cada um de nós, para que a Tua igreja seja uma igreja forte, para que os nossos lares sejam lares fortes, para que realmente daí possa haver um testemunho vivo de que o Senhor é o nosso Pai, e de que nós somos Teus filhos, e de que essa é a Tua família, uma família tão especial, que tem tanto amor, Senhor, para dar. Em nome de Jesus, trabalha em nosso coração essa verdade, e que a gente não perca de vista, Deus, que a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que nós nos relacionamos, elas são importantes, elas são preciosas para Ti, portanto elas devem ser para nós também. Obrigado, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos nos assentar rapidamente? Bom, irmãos, como nós vamos ter o pessoal do Ministério Chinês junto com a gente lá no dia da Casa Conquista, 10 pessoas, né? Eu vou dar uma instrução breve aqui para a gente depois amadurecer isso mais para frente. Mas a proposta é você ir lá e ser bênção, amém? Então, prepare algo mesmo. Prepare algo. Fala assim, Deus, o que o Senhor quer que eu vá fazer lá? Porque se você deu o seu nome para estar lá, irmãos, é porque vocês têm um objetivo de estar lá, certo? Com certeza não é só para tomar lugar no ônibus. Você quer ser sal, você quer ser luz, você quer viver a palavra de Deus e permitir que Deus use a sua vida para abençoar pessoas. Então, irmãos, não deixe de preparar para esse dia, amém? Tá longe ainda, não tá? Mas daqui a pouco você vai piscar, já vai estar no dia da gente ir lá. E não esqueça, dia 30 de junho é o dia das doações, para trazer as doações. Algumas pessoas já trouxeram antes, não tem problema. É dia 30 de junho ainda. No último, eu acho que é o último domingo do mês, né?
O próximo acho que é dia 2, é isso? Dia 2 é o prazo limite para inscrição. Nós ainda temos 5 vagas. Depois disso, irmãos, aí a pessoa talvez tenha que arranjar um jeito de ir. Mas enquanto tiver 5 vagas, e até dia 2 você pode se inscrever se você não se inscreveu, tá? E o principal, irmãos, se você não sabe o que preparar para esse dia, cola num irmão mais experiente, troca ideia com alguém, fala como é que eu posso fazer para ser bênção naquele dia, o que eu posso levar, que palavra que eu vou levar, porque eu não conheço a realidade das pessoas. Mas o principal, irmãos, vai lá disposto a amar, vai lá disposto a ouvir, e depois você vai vir contar o testemunho, vai contar o testemunho na sua célula, e você vai ver Deus agindo, amém? Então é isso. Tem mais algum aviso sobre a Casa Conquista? Tem alguma coisa de prazo? Só dia 2. E tem o pagamento também, irmãos, não esqueçam, né? Seu nome está na lista, você está lá no ônibus, você ainda não pagou, então procure para pagar, porque senão o busão não sai. Todos nós precisamos acertar o valor. A gente ainda não tem o valor exato, irmãos, porque a gente está vendo a questão da alimentação, mas como o Atia disse na vez passada, no máximo vai chegar a R$40, tá? Certo? Então é isso, irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos praticar a palavra de Deus, vamos nos incentivar uns aos outros, e Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Se você é daqueles que está dormindo, está meio acanhado, abre o teu coração, não deixe a sua vida passar, deixe Deus usar a sua vida, permita o Senhor agir no seu coração, e a gente vai viver coisas novas na presença de Deus, amém? Deus abençoe a todos, boa semana.